Olá, prezado aluno, tudo bom? Então, chegamos no final da nossa disciplina, nossa última competência, mas não quer dizer que o nosso contato acaba por aqui, não é verdade? A gente se encontra por aí, pelo mercado de trabalho, ou então até mesmo nas próximas disciplinas, quem sabe? Bom, para dar andamento, continuidade e finalidade à nossa disciplina, nós chegamos à nossa última competência, que é compreender o perfil e as competências essenciais dos profissionais de bares e restaurantes, né? O que a gente precisa entender nessa disciplina, aqui no nosso caderno, nossa última competência, é quais são os aspectos principais que nós devemos levar em consideração quando a gente vai contratar um profissional do setor sala, um profissional do setor cozinha, né? Qual é esse perfil profissional e quais são os métodos de busca e de procura desses profissionais? A gente sabe que hoje em dia não está nada fácil conseguir mão de obra muito qualificada para a área de cozinha, para a área de sala, de salão. Então a gente pode variar aí os nossos métodos de procura, né? Primeiramente, a gente falou um pouquinho aí no nosso caderno a respeito de alguns funcionários. Quem são os funcionários? Então, o maître, o sommelier, o chefe de fila, o garçom, os commis, todos esses profissionais a gente vai ver mais detalhadamente no decorrer do curso, não dessa disciplina, no decorrer do curso, né? Depois nós passamos para o setor cozinha, falamos do chefe de cozinha, do subchefe e dos demais auxiliares de cozinha, né? E dos demais profissionais que também nós vamos estudar com mais profundidade ao decorrer aí do curso. Né? Vimos aí quais são o organograma, né, da hierarquia hierárquico dentre estes profissionais. Então, no setor sala nós temos o maître, que seria o gerente do setor sala, né? Abaixo deles tem, ou então ligado a ele, ao maître, temos o sommelier, temos o chefe de fila, que vai ficar entre o maître, ali vai fazer essa ponte entre o maître e o garçom. Lógico que, mais uma vez dizendo, como nós já dissemos na disciplina, na competência passada, esse seria um quadro de funcionários completo, um serviço de alimentação que seja muito grande, que tenha uma demanda de clientes muito grande, que tenha uma estrutura física também muito grande, para que possa ter todos esses profissionais. No entanto, a realidade na prática, quando nós chegamos na prática, ela pode modificar um pouquinho. Não tem a necessidade, não tem nada, nenhuma legislação também, que determine que você tem que ter todos esses profissionais. Você pode utilizar um profissional que ele possa ser versátil, que ele possa atuar em diversas áreas. Acredito que aqui no Dali Cotina, estamos aqui novamente com nossa querida Cris, aqui, né, nos ajudando a compreender melhor com esses aspectos gerenciais aqui do Dali Cotina, né? Você vai ter também essa dinâmica um pouco diferenciada dos funcionários, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, Cris, a respeito como é que é o teu quadro de funcionários no setor sala, o teu quadro de funcionários no setor cozinha e como é que você contrata esse pessoal, o que é que você leva em consideração, quais são os aspectos que são determinantes para a contratação e como é que você vai à caça desses profissionais aí. Certo. Então, Fernanda, tudo bom, alunos? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E assim, queria começar logo sobre a questão da cozinha, né? Que a gente tem, na verdade, o espaço físico da cozinha sempre é menor do que o salão. Então, assim, termina aqui especificamente, que é um bistrô que é muito pequeno, a gente não teria nem espaço para ter realmente cozinheiro, assim, chefe de cozinha, sous-chefe, o subchefe e os auxiliares. A gente tem realmente uma chefe de cozinha e eu tenho mais duas auxiliares que ajudam ela em tudo. Então, assim, em cargos de cozinha a gente sabe que tem, por exemplo, um cara que seria... Exatamente, sommelier, patisserie. Poxa, hoje em dia o que a gente quer é mais versatilidade, realmente. A pessoa conseguir fazer tudo e tentar aproveitar o profissional o melhor possível. É óbvio que pode ter, como você falou, casas enormes que tem que ter uma pessoa só na fritadeira, vamos supor, só fazendo batata frita, de tanta demanda que tem. Mas aqui seria totalmente inútil eu ter uma pessoa que fizesse cuidar só dos molhos ou só da grelha das carnes e assim vai. Então, realmente, a minha chefe de cozinha, ela cuida de tudo, tanto a parte do estoque, de dizer o que está faltando para poder solicitar, como também da parte da operação. Ela tem o braço direito na cozinha, ela é tua gerente da cozinha. Exatamente, porque ela faz tanto a área da praça, que a gente chama, né, que é mise en place da cozinha também, ou seja, todo o pré-preparo, porque imagina você ter que preparar um prato do zero. Então é óbvio que você tem que ter os molhos pré-preparados, algumas vamos cortar. Exatamente. Então assim, só para na hora que a pessoa pedir o prato, já só colocar lá no forno para finalizar o prato. Então isso ela faz, essa parte toda da praça, da cozinha, e fora isso também observa como é que está sendo a montagem dos pratos na hora do à la carte, que é a hora que o pessoal pede o prato.
Então ela é meu braço direito na cozinha, realmente, ela que cuida de tudo para mim na cozinha. E aí eu tenho as auxiliares que auxiliam ela em tudo. Então a parte operacional, elas que fazem, ela fica de olho para ver se estão fazendo corretamente. E tem a parte do steward, que é uma pessoa que está, no caso, lavando o material, aquela coisa toda, né? Lembrando que no espaço físico da cozinha, a gente mesmo tendo uma só pessoa fazendo essa lavagem de material, tem que ter uma área específica para lavar o material do salão e uma área específica para lavar o material da cozinha. Nunca você pode lavar panela junto com prato, é completamente diferente. Pode ser um profissional só, mas ele tem que ficar em áreas distintas para fazer essa lavagem. Enfim, isso é na cozinha. E aí no salão, a metria realmente é um cargo importantíssimo, mas aqui, como eu não tenho contratado, eu mesmo tenho muito conhecimento dessa área de salão, né, de sala, então eu mesmo que cuido dessa metria. Então a metria, basicamente, você tem que ter realmente esse cuidado geral de você verificar como é que estão saindo os pratos, se o pessoal está gostando, se não está, de fazer uma organização de praças do salão, tipo assim, ó, o garçom fica aqui, fulaninho fica lá, enfim, dá mais esse respaldo. É óbvio que se tivesse um chefe de fila, como você citou, ele faria até esse papel de separação de praça, mas aqui é muito pequenininho, não tem necessidade disso. Então eu mesmo faço tudo, então desde o cuidado realmente de verificar como é que está, se o cliente gostou ou não gostou, a verificar também como é que está o procedimento do garçom, se ele está atendendo direito, ver se eles precisam também de algum treinamento específico para alguma coisa, e assim vai. Então o trabalho da metria é muito amplo, também tem tanto essa parte operacional, como também das escalas, fazer hora livre, etc e tal. E o sommelier, que é o cuidado realmente com o vinho, né, com você saber a harmonização, você conseguir mostrar para o cliente o que seria bom com um prato determinado que ele está comendo, montar também a carta de vinhos, né? A gente sabe que sommelier hoje em dia, assim, o sommelier é um profissional fantástico, mas você não encontra muito sommelier em restaurante pelo fato de ser muito caro, né? É muito custo. Então, termina que os próprios fornecedores de vinhos, eles mesmos te fornecem sommeliers para vir aqui, para dar um treinamento específico para os teus garçons, para eles saberem, até eles têm total interesse, porque eles querem também vender os vinhos deles. Então ele dá o treinamento para os garçons e depois vão embora e o garçom fica já com conhecimento, know-how, para poder fazer essa venda dos vinhos. Então isso acontece muito com o sommelier. Agora, apesar de que a carta quem montou fui eu, junto com o sommelier de outros realmente fornecedores. Fala um pouquinho desse teu processo aí de montar a carta de vinhos. Começou com quantos vinhos? Hoje você já tem... Pois eu comecei com pouquíssimo. A gente começou com tipo 20, 25 rótulos. Hoje em dia a gente já está com 53 rótulos. É bastante coisa. E mesmo assim o pessoal ainda pede mais. Assim, eu não tenho mais porque você tem que pensar, vinho é fantástico, eu adoro vender vinho. Mas só que cada rótulo de vinho que você compra, digamos assim, que você fornece, você não pode ter só uma garrafa de vinho. Imagina, a pessoa pede uma garrafa, me dê a próxima. Não, tem mais não, senhor. Tem, mas acabou. Fica chato. Tem uma escritura física legal para armazenar esses vinhos. E fora que também é uma coisa muito cara, porque vinho não é barato, entendeu? Então imagina você ter um estoque altíssimo de vinho, de tipo, pelo menos três garrafas de cada rótulo, e uma garrafa sendo, sei lá, R$50 a garrafa. Então, isso vai ficar altíssimo para você, fora o espaço físico, né? Que tem que ter um local apropriado para armazenar vinho. Exatamente, não pode ter trepidação, tem que ser mais escurinho, tem toda aquela logística de onde guardar vinho. Se resfriar não pode deixar ele fora de novo, tem que deixar ele só resfriado e assim vai. E aí você começou uma cartinha um pouquinho menor e depois você foi tendo ajuda, como é que... Exato, o que aconteceu foi que eu tinha poucos fornecedores de vinho, tipo assim, eu tinha 2 fornecedores. E aí eu sentia falta, tipo assim, o pessoal às vezes perguntava por alguns vinhos específicos que eu comecei a trazer para a carta. Então hoje em dia eu estou trabalhando com 4 fornecedores diferentes de vinhos, o que é bom porque você não fica, como eu te falei, presa a um fornecedor só, né? E dá aquela versatilidade ao cliente. O cliente pode escolher de um vinho mais caro, porque tem vinhos realmente com um custo um pouco mais caro, porque são vinhos de qualidade superior, isso é fato, não tem... E tem vinhos também mais em conta que o pessoal fala, não, eu quero vinho, mas eu quero mais simples, um que eu não tenha muito custo. Então a gente tem essa variedade bem bacana e realmente eu montei a carta toda junto com o próprio sommelier das casas. Então, assim, a gente trabalhava nos vinhos que eles vinham, que tinha uma maior adesão de venda realmente e compra de outras casas. E também para a gente não variar um pouquinho a questão da uva, não ter vinhos iguais, tipo só Cabernet Sauvignon, ou então ter países diferentes, com uvas distintas, pegar, obviamente, aquela uva de maior precedência que a gente sabe. A Argentina, por exemplo, é fortíssimo em Malbec. Então, óbvio que eu tenho que ter mais Malbec na Argentina,
enfim, na Espanha, como na Espanha, por exemplo, o fortíssimo é o tempranillo, então ter vinho tempranillo da Espanha, essas coisas assim pontuais que a gente vai fazendo com que a gente só aprende na prática, realmente. Pois é, a gente pensa que é uma coisa meio aleatória, mas tem muito estudo por trás, né? Tem completamente, você tem que realmente dar uma estudada, ver como é que tem vinhos clássicos, por exemplo, tem aquela história de Velho Mundo e Novo Mundo, né, que o Novo Mundo são todos os vinhos, enfim, não só da América do Sul, o pessoal pensa que é só os Estados Unidos e Brasil, não, mas também tem a Austrália, que é Novo Mundo, tem a Nova Zelândia, que é Novo Mundo, tem a África também, que tá super forte agora em vinho, que é Novo Mundo. Novo Mundo é em termos de produção de vinho recente. Exatamente. E o Velho Mundo, que é aqueles que vêm da tem antiguidade. uma tradição, né? E aí, assim, eles mudam completamente o sabor de um vinho para outro, mesmo sendo a mesma uva. Mas tem todo o terroir, né? Toda a questão da terra, do clima, da incidência do sol. A própria prática também, né, Fernanda, de como eles fazem o vinho. Tipo assim, o Velho Mundo, ele tem uma prática mais sistemática, que eles gostam de fazer aquela coisa bem tradicionalista, etc. O Novo Mundo já traz um pouquinho mais de tecnologia. Por exemplo, a gente tem vinhos fantásticos aqui do Vale, exatamente, que só podem ser produzidos por conta de toda a tecnologia que eles desenvolveram para ter essa irrigação realmente das vinícolas, senão eles não teriam esse vinho. Enfim, então tem essa parte realmente que a gente só aprende com a prática, mas montei essa carta junto com o pessoal dos próprios fornecedores. E nesse teu papel também de proprietária, gerente, sommelier, maître, sommelier, enquanto você está como sommelier, né? Porque acho que são os momentos, né? Agora eu estou como sommelier. Exato. Você costuma fazer tudo, tipo, indicar o prato que harmoniza melhor com aquele vinho, tem que ter realmente, não é uma coisa meia boca, não. Isso, eu geralmente assim, eu espero o cliente, na verdade, dizer qual prato que ele quer, né? Eu vou dar indicação, obviamente, e se ele disser, eu queria uma indicação, também aprendam, viu, gente? Pelo amor de Deus, quando o cliente diz, quero indicação, nunca começa a falar todo o cardápio, porque o cliente vai ficar mais confuso ainda. Você pergunta, o senhor prefere carne, prefere aves, prefere peixe, porque aí você vai filtrando naquele filtro, porque senão vai ficar mais confuso do que ele já está. Enfim, e depois de você dizer a indicação, aí sim é que eu tento fazer a harmonização do vinho. Eu digo, se eu não quero um vinho para harmonizar, aí eu vou solicitando o vinho de acordo com aquele prato específico que ele escolheu. É óbvio que tem cliente que escolhe, por exemplo, entrada, salada e prato principal. Geralmente, nesse caso, eu sempre tento harmonizar o prato principal, que é o prato que ele vai demorar mais. Exatamente. Então a gente faz esse casamento. E aí nessa parte, depois do sommelier, tem também, obviamente, os garçons, que pra mim são peça-chave no restaurante. Se não fosse garçom, não teria venda. É o link, né? Exatamente. Ele que dá também até o filtro, se, por exemplo, o chefe de cozinha pode fazer um prato fantástico, mas só que no salão, o próprio garçom está tendo um feedback horroroso. Olha, esse prato tá muito ruim, não estou gostando. Então, o chefe de cozinha tem que ter humildade para também escutar a própria avaliação do garçom para poder também ajustar o prato. Não é? Não adianta ele dizer, não, eu sou chefe, eu que faço, mas e se o cliente não está gostando? Não pode ter essa rixa, hein, gente? Exatamente, existe muito. Existe muito por aí, mas não pode haver. E como é que é o teu critério aí para escolher esse pessoal, né? Principalmente o garçom, esse pessoal de sala e de cozinha. Pois o que é que tu procuras? Assim? Eu, assim, tanto no salão como na cozinha, na cozinha especificamente, eu tento procurar pessoas que tenham mais prática, que já tenham experiência, que tenham feito o Senac, que é um curso específico que eu gosto muito, técnico, né, que eles ficam na cozinha, e assim vai, porque aí você não tem que treinar do zero. Já garçom, eu gosto muito mais de atitude do que de experiência, né? Agora, óbvio que sou eu, especificamente. Tem vários restaurantes que preferem já uma pessoa que já tenha uma experiência larga, porque já vai saber exatamente o que fazer. Como eu tô aqui o tempo todo, eu consigo treinar o garçom. Então, assim, eu posso pegar uma pessoa que até nunca tenha entrado nessa área, porque aí eu vou treinar da forma correta que eu quero. E tem a questão da filosofia da casa, né? A cultura também da casa, né? E assim vai. Então, assim, eu prefiro uma pessoa que tenha um sorriso no rosto e que tenha muita vontade de trabalhar e que esteja disposta a aprender, do que uma pessoa que esteja com muita experiência, que às vezes chega com alguns vícios que não são bacanas para casa e termina, às vezes, passando até esse vício para outras pessoas que já estão há tanto tempo na casa trabalhando bem. Então, eu procuro contratar dessa forma. Agora, realmente, a dificuldade, Fernanda, é onde chegar nesses profissionais. Né? Porque, assim, a gente procura realmente algumas faculdades, às vezes, procura cursos técnicos para poder pedir indicação, até, enfim, aqueles do trabalho... agências de trabalho. Isso, agência de trabalho, perdão. E hoje em dia chegou num limite tão grande que eu estou até colocando assim anúncios naqueles sites de compras e vendas e serviços, por exemplo. Já cheguei a colocar e consegui, inclusive, profissionais bons
através desses sites. Então, assim, eu colocava anúncio dizendo, ó, tem vaga para um restaurante, não dizia qual era o restaurante, e pedi para eles entrarem em contato por e-mail. E aí eu peguei alguns currículos muito bacanas, selecionei. Obviamente que você tem que ter muito tempo, porque uma seleção é longa, não é fácil. E depois disso você faz entrevista, vê se também ele se adequa ao perfil da casa, porque não adianta, ele pode ser um excelente profissional, mas às vezes tem pessoas que são profissionais excelentes, mas que você vê que querem uma coisa, vamos supor, que você não pode dar para ele. Então termina que ele fica aqui por um mês, se frustra e vai embora. Às vezes é uma formalidade onde você pede mais uma espontaneidade, Exato. uma coisa mais leve, né? Exatamente. Muito da formação profissional e de experiência daquela pessoa. E do que você está disposto a dar, né? Por exemplo, eu não quero contratar nem pessoas que estejam muito abaixo do que eu já tenho aqui. Experiência é uma coisa, ok, você pode não ter experiência, mas experiência pega na prática. Mas às vezes você pega uma pessoa que tem experiência além. Então, assim, essa pessoa não vai se acalmar aqui, vai terminar que daqui a pouco ele vai embora, vai deixar você na mão e você vai ter que correr atrás de outro. Então, eu prefiro esperar um pouquinho mais de tempo, tentar selecionar a melhor pessoa possível, do que ficar nesse giro, que é uma coisa que a gente sabe que também é muito caro. Sim, exato. Né? Porque missão trabalhista, né? Fora o tempo que você leva, né, para treinar uma pessoa, essa pessoa vai embora, então é uma coisa realmente muito complicada. E você costuma fazer um tempo de experiência, assim, ó, vou contratar Sim. inicialmente por 3 meses. Exato, a gente faz, né, apesar de ser tudo na carteira, registrado de toda forma, mas geralmente são 3 meses de experiência, e aí se a pessoa passa os 3 meses, aí geralmente fica direto. Então, aí assim, além disso, tem a questão também de profissionais que a gente contrata pontualmente. Isso, né? Dia das Mães, Copa do Mundo tá chegando Exatamente. aí, como é que vocês estão se preparando aí para isso? Pois o que a gente faz é, geralmente eu tenho uma lista de alguns currículos específicos de pessoas que já trabalharam comigo e para poder chamar, agora eu sempre chamo antecipadamente e tal. E a gente tem que lembrar que mesmo os profissionais contratados como extra, para a pessoa que está fora, o cliente, é um funcionário da casa. Então ele tem que ter a mesma qualidade dos profissionais da casa. Porque a maioria das pessoas contratam extra, mas joga a pessoa lá no setor. E aí termina que o atendimento não fica 100%. E não é culpa nem do coitado que está sendo contratado. É porque a pessoa não passou realmente qual era o serviço, como é que era o procedimento e assim vai. Então a gente tem esse cuidado realmente de, mesmo tendo um fardamento diferente, ele ser identificado como, a partir do momento que está aqui, ele é funcionário da Licocina. Então ele está tendo que ter o mesmo padrão dos outros. Ok, falando em fardamento, como é que é teu fardamento? Como é que você se preocupa? Quais são os critérios aí? Pois o fardamento, assim, a gente tem, na cozinha especificamente, tem que ter a doma, né, realmente, aquela que inclusive tem o botão dos dois lados pela facilidade, porque se sujar de um lado você já pode colocar o outro. Tem a questão do avental, aí tem a calça que pode ser a calça pijama ou a calça preta, e tem algumas coisas que é EPI, né, que é aquele equipamento de proteção individual, que justamente o sapato tem que ser um sapato fechado. O pessoal gosta muito de usar croque. Eu permito, contanto que seja completamente fechado. Ele não pode ser... buraquinho, né? Exatamente, do buraquinho jamais, né? Não pode ser. Então, assim, a cozinha é a gente que dá o fardamento aqui, da cozinha inteiro, integral. Do salão eu dou a calça e a camisa. Como o sapato não é EPI do garçom, a gente permite que eles mesmos comprem, mas assim, num padrão similar, para não ficar muito diferente. E aí tem que ter a proporção realmente com o esmalte, não ter muito perfume, ter pouca joia, essas coisas todas. Fora também de não usar o fardamento em ambiente que não seja do trabalho. Ou seja, as pessoas não podem sair do setor sem estar com o fardamento, porque você está contaminando o seu fardamento e tal, e você está aqui manipulando alimento. De qualquer forma, você é um manipulador indireto de alimento, mesmo você sendo seu garçom. Então você não pode estar saindo no meio da rua, porque você vai se sujar. Utilizando a farda para ir de casa para o trabalho, jamais, né? Jamais, de forma alguma. Exatamente. E quem é que fica a cargo da limpeza, da manutenção do fardamento? São os próprios funcionários? A gente não tem, infelizmente, uma lavanderia própria, então os próprios funcionários tomam conta. Agora a gente está, inclusive, para trocar o fardamento deles, demorou um pouquinho mais do que o tempo, mas assim, normalmente de 6 meses a gente já está dando uma verificada para ver se precisa, se não precisa, ou 6 meses anualmente. Mas é uma coisa que tem que ser constante realmente, porque termina que, às vezes eles lavam direitinho, mas seca no sol, aí começa a ficar desbotado, não fica legal. E o visual é realmente primordial, né? A questão da estética, ela é importante tanto para o cliente que está vendo, quanto também para a questão da autoestima do profissional. Com certeza, absoluta. Né? Pode colocar um fardamento feio, uma coisa que ele vai se
né? Se sentir mal vestindo aquilo, mesmo que o cliente não veja, que ele esteja lá na cozinha, até o steward mesmo, né? Exato. Todos eles têm que realmente se preocupar com isso. Exatamente. E assim, tem a questão também de que, tipo assim, se um profissional que está aqui fora no salão, ele não tiver bem fardado e não tiver limpo, asseado, aí a pessoa já pensa o seguinte, poxa, se o cara que está aqui na minha frente tá assim, imagina lá dentro, né? Então assim, a gente tem realmente essa preocupação. Pois é, então é isso, né? Com isso eu acho que a gente consegue complementar aqui tudo que foi dito no caderno, com muito mais informação, de acordo com a prática, né? Graças à nossa generosidade aqui, né? Da a solicitude da nossa querida Cris. Eu lhe agradeço, Cris, muito obrigada, viu? Com Obrigada certeza você, a Secretaria do Estado de Pernambuco, de Educação do Estado de Pernambuco, agradece muito também, os alunos também, por essa oportunidade de conhecer um pouquinho melhor a respeito de como é que se dá a dinâmica do gerenciamento aí de um serviço de alimentação. No caso aqui do Dali Cucina, venham conhecer, né? É um local que vale a pena, vocês vão ver as imagens, já viram as imagens agora por essas aulas. Fiquem bem à vontade. E eu agradeço a vocês toda a paciência e todo o comprometimento de vocês com a disciplina, né? Vou continuar ainda essa semana, ainda tem atividades, estou de olho aí se vocês estão fazendo. Qualquer coisa, me procurem, procura a tutoria, a coordenação do curso e a gente se encontra aí pela vida. Talvez em outra disciplina, né? Mas a gente se encontra principalmente no mercado de trabalho, né? Fiquem com Deus, sucesso profissional e continuem aí com fé aí nos estudos. Até a próxima.